Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, nós vamos dar continuidade à exposição da palavra do Senhor. Sequência das parábolas que nós temos estudado. Nós estamos na sequência aqui da quarta parábola agora, em que tem uma forte conexão, talvez aqui para alguns estudiosos das Escrituras, entendam que esta parábola, que é a parábola do fermento, ela, na verdade, seja a continuidade do que foi tratado da parábola do grão de mostarda. De qualquer forma, há aspectos aqui nesta parábola, a parábola do fermento, que nos aplica algumas particularidades que se distinguem daquilo que é proposto na parábola do grão de mostarda. Eu digo porque as duas são semelhantes, ou talvez seja a continuidade uma da outra, porque ambas tratam do crescimento do reino de Deus. Existe até uma divergência no entendimento desta parábola, para que alguns justifiquem a separação dela com a do grão de mostarda, quando falam que aqui a questão do fermento diz respeito ao reino do mal, o crescimento do reino do mal no meio do povo do Senhor. Mas não é esse o entendimento aqui dessa parábola. Obviamente aqui no sermão eu vou explicar isso. Vamos desenvolver o ponto em questão especificamente do que ela trata. Aqui a ideia do fermento não é falar da proeminência, da expansão, do crescimento do reino do mal paralelo ao crescimento do reino de Deus por meio da palavra. Não, ela também fala do crescimento do reino de Deus em essência. Senão, Jesus não teria usado essa expressão inicial, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até tudo ficar levedado. Então, vamos ler aqui o verso 33 completo, para que a gente possa, na leitura das Escrituras, o Senhor falar ao nosso coração e também ouvirmos a exposição da palavra. Diz-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até tudo ficar levedado. Amém. No sermão anterior nós tratamos da parábola do grão de mostarda, e aí tanto aquela parábola como essa aqui do fermento, como eu disse no início, elas falam aqui da expansão ou do crescimento do reino dos céus no mundo ao longo da história. Então a gente pode dizer que o que esta parábola, como também a anterior, elas vão tratar, abrange toda a história, pode-se assim dizer, da humanidade, e em particular o período da vinda do nosso Senhor Jesus até a sua segunda vinda. Então nós não estamos falando aqui de um período específico quando fala dessa expansão ou do crescimento do reino de Deus, mas ela fala ao longo de todo o período da história da humanidade. Desde o início do Evangelho de Mateus, é possível a gente verificar um processo aqui no uso dessa palavra reino. É sempre importante, inclusive, revisar alguns pontos quando o uso dessa expressão. Primeiro, a gente viu que o evangelista Mateus, ele nos apresentou este conceito no uso do termo reino de Deus, lá no início do Evangelho de Mateus. A primeira vez que nós temos aqui a menção dessa expressão é quando você vai para a pregação de João Batista, lá no capítulo 3, o verso 2, quando ele vai dizer que o reino de Deus estava próximo de se manifestar. Em seguida, você vai ver que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele passa a usar essa expressão nas suas pregações, o que se torna a expressão-chave em todos os seus ensinamentos, em todas as suas pregações, só que não mais agora falando que o reino está próximo, mas lá no capítulo 4, por exemplo, 2 vezes é mencionado que o nosso Senhor Jesus, antes da tentação e depois da tentação, isso é interessante, ele, nas suas primeiras pregações, fica claro que ele sempre está enfatizando que o reino de Deus já era chegado, ou que o reino de Deus já tinha se estabelecido, o que já nos ajuda a entender que quando Jesus fala do reino de Deus, ou também usa a expressão reino dos céus, ele está falando dele mesmo. Quando Jesus vem ao mundo, o reino de Deus se estabelece. A partir então das suas pregações, é que lá no Sermão do Monte, você vai perceber que Jesus muda o uso dessa expressão de reino de Deus para reino dos céus, no capítulo 5. Aliás, em todos os capítulos, a expressão-chave que norteia o Sermão do Monte é exatamente a expressão reino dos céus, ou às vezes reino do céu. Depende muito de como isso está aqui transcrito no texto das Escrituras. Mas o uso dessas expressões aqui, meus irmãos, indicam uma mesma ideia, um mesmo conceito.
A ideia aqui, em primeiro lugar, é mostrar que a natureza desse reino indica um domínio que é absoluto, um domínio que é supremo, do Deus Trino, não apenas de um deles. Ou que às vezes dá a entender que quando fala do reino de Deus diz respeito só à pessoa de Cristo. Não, mas o domínio do Deus Trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, primeiro sobre toda a sua criação. Por isso, nesse sentido que é um domínio supremo, como a gente acabou de cantar esse hino, Deus, somente Deus. A expressão Deus, somente Deus, ela indica exatamente esse conceito de reino. Somente Deus tem domínio, somente Deus tem seus desígnios estabelecidos e que se cumprem. Só Deus pode fazer com que toda a sua vontade se cumpra perfeita e completamente, minuciosamente conforme é o querer dele. Então isso já para nós define o conceito abrangente de reino. Segundo, o reino não se limita a domínios terrenos, não se limita a domínios políticos, territoriais, apesar, aqui agora tem uma informação importante para nós, apesar de que Deus, ele também manifesta o seu reino por meio dessas estruturas humanas. Ele também faz com que a sua palavra atinja ou venha influenciar os meios, por exemplo, de governos, de sistemas políticos. Ele venha influenciar toda uma estrutura social, cultural, de povos, nações ao longo da história. Bom, a Reforma Protestante é uma prova disso, como também vários despertamentos, avivamentos que aconteceram ao longo da história, desde a primeira vinda de Jesus, e que vão acontecer. Não sei se isso em algum momento da história do Brasil vai se suceder, eu espero que sim. Entretanto, quando isso acontece, abrindo aqui uma outra observação dessa primeira observação que eu estou fazendo, isso vem com muito sofrimento, isso vem com muita perseguição, isso vem com muitas perdas para o povo de Deus no sentido material, terreno, exatamente para mostrar que o reino de Deus, apesar dele atuar, apesar dele influenciar, apesar dele até mesmo usar estruturas políticas, governamentais, institucionais e sociais da humanidade, ele mostra que o seu reino é diferente desses tipos de conceitos de reinos humanos, desses reinos terrenos. Por isso que alguns salmistas vão dizer que o reino de Deus, ele subsiste para sempre e ele sufoca, ele destrói, ele corrói os reinos dos homens, os reinos da terra. Ele faz com que todos os reis da terra se curvem perante ele, porque ele governa e reina para sempre. Então, entenda que o reino de Deus, ele tem aqui um caráter espiritual, que é algo infinitamente, e até diria incompreensivelmente, muito maior, muito mais abrangente, expansivo do que esse conceito de reino que a gente tem nessa perspectiva humana. Um reino espiritual diz respeito a um reino que atua no coração dos homens, que nenhuma ideologia, nenhum homem com as suas ideias, com seus conceitos filosóficos, é capaz de penetrar o coração do homem. Então, esse reino que nos está estabelecido aqui pelo nosso Senhor Jesus, ele diz respeito àquilo que manifesta na alma, no interior, tanto no intelecto, nas emoções, como na vontade dos homens. Seja para fazer com que este reino manifeste em salvar o coração desses homens, ou para punir alguns deles, ou muitos deles, e nisso também o seu reino está se manifestando. Bom, não preciso citar para vocês o exemplo de Faraó, como vocês já têm visto nos últimos sermões aqui do culto de domingo à noite. Deus endurece, ele mesmo falando, né? Ele fala, olha a minha vontade como ela é. Eu vou endurecer o coração dele para que nisto eu seja glorificado e nisto também o meu reino se manifesta para que eles vejam que eu sou o Senhor. Então, esse é o segundo caráter do reino de Deus. Mas o reino de Deus, a expressão reino de Deus, ele indica aqui um domínio macro sobre o mundo. Por isso que João Batista e Jesus começam suas pregações dizendo o reino de Deus. Porque ele diz respeito a um governo, a um domínio que é macro sobre toda a sua criação. Então essa aqui é uma perspectiva geral. Essa é uma perspectiva global desse reino. Agora o uso da expressão reino dos céus ou reino do céu, ele indica aqui um aspecto particular deste grande reino macro, como eu exemplifiquei aqui, a partir ou pela manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Qual é o propósito disso? A expressão reino dos céus diz respeito à revelação da justiça de Deus ao coração daqueles que creem nele.
Então, pode-se dizer que o reino dos céus, às vezes, é o próprio Cristo manifestado. Ou pode-se dizer que o reino dos céus também é a própria palavra dele, é o evangelho, é o poder do evangelho, que é o caso dessa parábola, como também a do grão de mostarda. Então, a expressão reino dos céus, ela está se referindo à revelação, ao cumprimento do evangelho no mundo. Isso nos ajuda a entender por que o apóstolo Paulo, inclusive, ele disse que o evangelho, lá em Romanos capítulo 1, verso 16, o evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem nele. E olhe e observe, que quando ele diz que o evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem nele, ele aplica isso de uma forma macro. O que significa aí o macro? Quando ele fala que primeiro para os judeus e também para os gentios. Nós estamos aqui inclusos nesse processo. Então, a parábola do grão de mostarda, ela fala desse crescimento, deste reino, por meio da expansão do evangelho no mundo, nessa perspectiva macro. No início, inclusive, quando a gente estudou aqui a questão do grão da mostarda, como que o evangelho ele se expande, nós vimos que ele fala aqui da influência do evangelho como algo que é quase imperceptível no seu início. É algo que é discreto, porque atua sem chamar a atenção das pessoas. Mas quando o evangelho ele se desenvolve, quando o evangelho cresce como uma grande e frondosa árvore, ela então se destaca progressivamente no mundo com toda a sua força, com todo o seu vigor, e ela jamais morre. Agora, quando nós vamos para a parábola do fermento, também fala desse crescimento, fala dessa expansão do reino dos céus, ou seja, do crescimento do evangelho, mas aqui ele não fala de um crescimento que é externo, e aqui está a distinção de uma para outra, apesar das duas falarem de crescimento. Mas ele fala aqui na parábola do grão, aliás, na parábola aqui do fermento, de um crescimento que ele é na alma, que ele é do coração. Ele fala de como a palavra de Deus traz o crescimento do evangelho no coração de um verdadeiro crente, e também como este evangelho, através desse crente ou desses crentes, influencia não apenas a vida dele mesmo. Ninguém crê no evangelho apenas para ir para o céu, esperar que morra e vá para o céu. Essa é a intenção de Jesus. O que ele está querendo mostrar com isso? Vejam, vocês não são convertidos ao evangelho, o evangelho não penetra o coração de vocês, transforma a vida de vocês, apenas para que vocês esperem a chegada do seu Salvador para ir para o céu. Como inclusive muitas pessoas vivem a vida cristã limitada nessa perspectiva, apenas esperando a sua ida para o céu. E o texto aqui está nos mostrando que é algo muito maior do que isso, porque ele fala da influência do evangelho também na ordem social em que estes crentes estão inseridos. Primeiro nós precisamos identificar que as imagens verbais dessa parábola, como a gente tem feito ao longo dessas exposições. Primeiro vamos identificar aqui, o reino dos céus, quando ele diz é semelhante, então ele diz que o reino dos céus está sendo identificado pelo fermento. O fermento é a imagem do reino dos céus. Então lembre-se do que eu já disse a vocês. O reino dos céus, aqui nesse contexto, é o evangelho, que em seu conteúdo manifesta e domina com poder o coração do homem. Segundo, nós temos a mulher. É difícil de interpretar quem é a mulher. E a mulher, inclusive, é um dos indicativos aqui para preferirem não interpretar essa parábola como sendo uma parábola positiva, mas aquele conceito negativo. O que já me ajudou a, inclusive, entender que essa parábola ela não é numa perspectiva negativa, para falar do fermento como o reino do mal, é porque exatamente quando Jesus a fala, ele diz aqui, ele indica aqui a ideia de algo que está relacionado, ou que é igual, ou que é compatível com aquilo que ele realiza. Mas nós não sabemos se a mulher aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas a ideia da mulher indica a imagem de alguém que está manuseando o fermento. E os dispensacionalistas, inclusive, defendem, por isso que o conceito negativo dessa parábola, ela é de origem dispensacionalista, ela não é de origem interpretativa histórica, mas ela é dos dispensacionalistas. E ela é muito antiga. O dispensacionalismo, como vocês já sabem,
Já estudamos sobre isso aí em um retiro atrás, não me lembro qual foi o ano, acho que foi o último retiro antes do Covid, em 2020, nós tratamos sobre a origem do dispensacionalismo, que já surge lá a partir do quarto, quinto século da história da igreja, no período patrístico, final do período patrístico. Então veja que a ideia é que a mulher indica a imagem de quem manuseia o fermento, e talvez nós temos aqui, é possível, que o nosso Senhor Jesus está usando instrumentos. Aqui nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo usando alguém, talvez a mulher possa se referir à figura da própria igreja, ou à instrumentalidade dos próprios crentes, dos pregadores, até porque a figura da mulher em Apocalipse, por exemplo, ela indica a igreja, ela indica o povo de Deus. Você vai para Apocalipse 12, isso é bem claro para nós. Os dispensacionalistas preferiram interpretar o conceito dessa mulher a partir do capítulo 17. Não sei se vocês vão lembrar que o capítulo 17 de Apocalipse fala da grande meretriz. Então, é muito difícil. Eu fui ler o comentário, abrindo uma curiosidade apenas aqui aos irmãos. Quando eu fui estudar o comentário de Spurgeon sobre esse texto, ele diz, tanto faz um ou outro, amém. Eu comecei a rir, falei assim, pô, você me decepcionou dessa vez. Eu guardei lá na estante. Obviamente, brincadeira, o Spurgeon decepcionar a gente é complicado, né? Estamos nesse nível, né? Mas tá, o fato é que, se essa é uma parábola, então, positiva, como nós estamos seguindo esse raciocínio, aqui nós temos um instrumento. Alguém, e o mais próximo disso, provavelmente possa ser a igreja, através dos pregadores, através dos ministros da palavra, através daqueles, não apenas pelo uso do ofício, mas também na sua vida pessoal, porque ela tem mais a ver com o aspecto pessoal do que com aquilo que é institucional ou oficial. Mas com a sua vida pessoal, ele aplica na medida exata, e não é muito, porque quando você vai fazer o bolo, precisa usar o fermento, neste caso, não se coloca metade do pote royal, né? Que é a marca mais conhecida de fermento, né? Mas você coloca, eu lembro da minha mãe, ou das minhas avós fazendo bolo, as minhas tias fazendo bolo, é muito pouquinho, a medida tem que ser assim, muito precisa, você não pode botar pouquinho de mais nem pouquinho de menos, porque senão o bolo não vai ficar na medida. As boleiras aqui da igreja, as doceiras, nossas irmãs aí que são mestres em fazer bolos, mas veja, a ideia é exatamente mostrar que nós temos aqui uma pequena quantidade de algo que vai fazer com que transforme-se, em primeiro lugar, transforme-se em uma massa, e em segundo lugar, essa massa venha levedar, ou seja, ela venha crescer. E aqui essa massa, quando nós vamos para a imagem da massa, não são exclusivamente os crentes, mas a massa aqui é o mundo, assim como o campo, nas parábolas anteriores, é o mundo como um todo. Porque veja, para que tenhamos coerência no entendimento do reino de Deus, do reino dos céus, eles não se choquem nos seus significados, então nós precisamos entender, aqui é o mundo, é um reino macro, porque Deus, isso aqui já nos leva até uma aplicação importante. A atuação da igreja, ela não se limita apenas nas suas cercas, aqui apenas, mas ela é expansiva, porque onde um crente estiver com a planta dos seus pés fincada naquele lugar, ali a igreja de Deus está atuando pela simples vida dele, comportamento, postura e as suas convicções, mesmo que não falando muita coisa, influenciando aquele lugar. Agora, em segundo lugar, nós precisamos identificar o movimento em que essas imagens verbais nos propõem. O foco aqui na parábola, ela está na mulher adicionando e misturando o fermento em 3 medidas de farinha de trigo. Muito interessante que Jesus, ele dá a receita do bolo. O bolo espiritual, pode-se assim dizer, ou do pão, talvez seja aqui referindo-se à massa do pão. Mas o texto nos diz literalmente que a mulher toma e introduz o fermento nos ingredientes básicos, essenciais para se fazer essa massa. O sentido literal desses verbos aqui indica esconder. Uma tradução poderia ser quando a mulher esconde o fermento nas 3 medidas
de farinha. O verbo tomar, ele indica o poder, ele indica o domínio sobre aqueles ingredientes. E o verbo introduzir indica essa ideia de misturar o fermento na farinha, naquelas 3 medidas da farinha de trigo. E aqui nós precisamos fazer algumas considerações. Primeiro, o fermento não cresce. Ao contrário, por exemplo, do grão de mostarda. Porque o grão de mostarda é uma semente e ela cresce. Mas aqui o fermento não cresce. O fermento penetra. O fermento, ela produz o seu efeito que é inevitável a despeito da pouca quantidade que é usada para fazer a massa. Segundo, o fermento é um agente silencioso, e isso se assemelha ao grão de mostarda. É um agente discreto, e da mesma forma como o grão de mostarda, ela tem a sua atuação poderosa, de influência, de força no coração das pessoas. Contudo, o fermento, ele continua sendo fermento. O grão de mostarda se transforma em uma árvore. Perceberam a diferença? Ela tem aqui uma atuação penetrante, mas ela não vai alterar em si a sua composição, podemos assim dizer, química. Mas ela vai continuar sendo fermento e ela está ali impregnada na massa. É a massa que vai ter forma, não é o fermento que vai mudar. O fermento está indicando também, em terceiro lugar, pequenos começos. E mesmo que ela faça a massa crescer e ter forma, ela vai ter a forma que ela quer. O fermento ele continua pequeno e imperceptível. Essas considerações que eu acabo de fazer com vocês nos ajudam a compreender o que são as características fundamentais do Evangelho. E quais são as características aqui fundamentais do Evangelho? Primeiro, o Evangelho ele é o poder de Deus para penetrar o coração do pecador. Segundo, o Evangelho ele não muda a sua forma de ser em todo o seu conteúdo, na sua mensagem, mas a sua reação é que muda, transforma, converte e molda o coração do pecador com a sua mensagem. Como eu disse, que não muda. O Evangelho é imutável no seu conteúdo, na sua revelação, porque Deus é imutável. Tudo que Deus revela a nós, no seu conteúdo, na sua essência, reflete quem é Deus também na sua essência, na sua natureza. Então o Evangelho, ele não é modificado ao longo da história, dependendo da conveniência de um país, de um povo, de uma cultura, de uma época, ou dos interesses regionais daquele grupo, como hoje tem acontecido. As pessoas têm interpretado, as próprias, você pode verificar isso com muita facilidade, rapidez na internet, no YouTube. Você pega igrejas, vamos falar do nosso meio, pega igrejas presbiterianas ou reformadas, que tem as suas declarações de fé, que tem ali toda a sua divulgação, todos os seus artigos confessionais. Toda igreja tem uma confissão, toda igreja ela tem uma declaração doutrinária. Você pega, é a mesma da nossa. Você entra no site, você vai até mesmo nos cultos e você percebe que na estrutura, na forma de ser, é semelhante à nossa. É semelhante a muitas outras. Mas como é que você percebe que algo está errado? Quando a interpretação do que é dado daquilo que é semelhante ao nosso é contrário àquilo que é verdadeiro. Então, você tem muitas igrejas presbiterianas que falam, nós somos reformados, nós somos confessionais. Não, nós subscrevemos os símbolos de fé de Westminster. Não, nós adotamos todos os catecismos e as confissões reformadas. Nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, que ainda é mais, isso é muito mais importante do que até os próprios símbolos de fé em si. Nós cremos que Jesus é o único mediador, mas como eu aplico isso? Então eu vou aplicar estas verdades do Evangelho, adornando ao modo de ser das pessoas, convenientemente daquela cultura, daquele povo, para que eles possam aceitar, ou para que eles possam serem agregados, serem recebidos no meio da igreja, porque senão a igreja vai ficar vazia.
Então, isso aqui é importante para nós. Não é o evangelho que muda. Mas o evangelho, ele muda a forma de ser e o conteúdo do coração do homem. Ele muda e transforma e converte e molda o coração do homem conforme a sua mensagem, a sua essência. Em terceiro lugar, o evangelho não se manifesta de forma espetaculosa, exibicionista, chamativa, mas ela age e manifesta o seu poder pela simples pregação da palavra. Como isso é difícil de ver. E o que caracteriza o que é o fermento. Porque nós esperamos que o começo de uma igreja, aplicando para nós aqui, local, nós esperamos que o começo de uma igreja seja espetaculoso. Nós esperamos que as primeiras pregações que são feitas, os cultos que são realizados, os trabalhos e as atividades da igreja, principalmente quando se fala de programação evangelística, as primeiras EBFs e tantas outras coisas que se realizam, eles possam causar uma impressão e um impacto que influencie imediatamente as pessoas e elas possam nos ver aqui no bairro. E elas possam nos ver em destaque nessa cidade. Inclusive, isso é método de crescimento de igreja. A primeira impressão, eu ouvi isso em cursos e treinamento de crescimento e revitalização de igreja. A primeira impressão que você tem que deixar é de que você tem destaque naquele lugar onde vocês estão. Tem que ser diferenciado. Uma das coisas que você precisa mostrar é que você tem que ser relevante. Então faça algo que chame a atenção das pessoas. Mas é engraçado, porque a Bíblia só diz, pregue a palavra. E a simples pregação da palavra, ela é exatamente semelhante a essa ilustração do fermento. Continua sendo simples, continua sendo algo discreto, continua sendo algo que simplesmente é quase que imperceptível o seu efeito. Mas ela tem poder. E Deus é que com suas mãos faz com que 3 medidas de farinha de trigo, misturado a este fermento, demora a fazer o bolo, né, André? Demora, dá trabalho. Não é rápido. E para assar? Depende do bolo. Às vezes leva algumas horas, dependendo a forma que você quer dar, o tipo de bolo que você quer. Então Deus é quem prepara tudo. Deus é quem mistura o evangelho, penetrar o evangelho no nosso coração e faz com que, como a expectativa principalmente de pastores, ministros, são frustradas quando nós queremos que uma simples pregação que ele prepara durante a semana, e às vezes a mensagem empolga tanto o coração dele, é tão forte e poderosa ao coração dele, que ele quer que a mesma força, o mesmo poder impacte o coração de todos os ouvintes dele naquele culto, naquela pregação. E aí Deus faz com que nada aconteça. Ou se acontece, ele não vê. Mas não é para ver. Entenderam? Não é para ver. Porque senão a gente acha que o poder vem de nós mesmos. Aquele trabalho de longos anos dos missionários traduzindo Bíblia. Eu perguntar para o Lauro e para a Rose, quantas pessoas vocês viram se converter pilotando avião? Quantos missionários ao longo da sua vida que se dedicaram pregando o evangelho, apesar que na Maria aqui, e aí assim às vezes, ao longo de 30 anos de trabalho de um missionário, ele vê lá 2, 3, 4 conversões e só. Deus é quem dá forma. Deus é quem faz o fermento penetrar o coração de quem Ele quer. E foi assim que o reino de Deus e o reino dos céus foram inaugurados pelo nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Discreto. Ele não veio com pompas, ele não veio com honras humanas, ele não veio com grande força apocalíptica, mas Jesus veio ao mundo de uma forma humilde, simples e praticamente imperceptível. O evangelho, como um fermento, ele teve o seu princípio em um estábulo de animais de carga, mas que reagindo no mundo, deu forma, deu
uma forma ao modo de vida deste mundo por causa do seu poder. O mundo nunca mais foi o mesmo depois da vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo é que deu a forma ao mundo da mesma forma que o fermento deu forma à massa. Cristo ele faz com que o seu evangelho ele não apenas converta corações, e aqui entra a segunda parte do sermão, mas ele influencia com todas as esferas da vida daqueles que recebem o evangelho. O evangelho é como o fermento que penetra, reage, faz crescer a massa como um todo, não apenas uma parte da massa. Se a massa é o mundo, então o evangelho ele vai influenciar todo o mundo. E aqui está incluso também os ímpios, os incrédulos, não apenas os crentes. O evangelho ele não apenas vai transformar e moldar a vida dos crentes, mas ele também vai exercer um domínio sobre toda uma estrutura social por causa do evangelho na vida dos crentes. Percebam que é uma conexão com a evangelização do mundo aqui, né? Quando Cristo ele faz com que o seu evangelho promova uma reorientação. Isso aqui é muito interessante. Ele promove uma reorientação e uma saudável influência em milhares, se não dizer milhões, bilhões de formas de vida. O evangelho não apenas é semeado, neste caso pregado aos povos, mas também é parte integrante das transformações que o mundo sofre ao longo dos séculos. Por isso que o crescimento que o fermento causa à massa é de dentro para fora. A transformação é no coração, mas ela se expande no caráter, nas convicções e no comportamento das pessoas. Inclusive, muda a forma de pensar também do descrente, do incrédulo. Isso aqui nos remete ao ponto central dessa parábola, a força do evangelho no mundo. Uma curiosidade que chama atenção nessa parábola, eu a mencionei aqui apenas descritivamente, mas eu quero agora chamar sua atenção para analisá-la, que é a medida de farinha para fazer a massa. Porque o texto nos mostra que ela é uma medida, ela não é pequena, ela é uma medida relativamente grande, porque 3 medidas nas escrituras significa uma quantidade significativa de farinha. Contudo, de simples 3 medidas de farinha de trigo, por causa do fermento, ela se torna uma grande massa. Quando você amassa ou deixa a massa pronta para que ela seja colocada ao forno para ser assada, ali naquele momento a massa ela está o quê? Ela está numa forma ainda não muito grande, já é consideravelmente grande, mas quando ela termina de ser assada, a forma que ela adquire é outra. O mundo é grande, por isso é aqui como as 3 medidas de farinha. Mas está cru, está cru, não tem nada, não tem forma. Talvez o que se assemelha àquilo que o Gênesis capítulo 1, verso 2 vai dizer que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E aí a terra começa a ter forma, ao longo daqueles 6 dias. Basta uma pequena e discreta quantidade de fermento para fazer com que o mundo se adorne e se transforme em algo ainda muito maior do que era antes. Assim como o fermento, meus irmãos, fica escondido e reagindo quase que invisível na massa, da mesma forma é o Evangelho. A força do Evangelho é algo imperceptível, mas indestrutível no coração e na forma de vida das pessoas, sejam elas crentes como também descrentes. E como é a força do Evangelho manifesta no mundo? Há 2 pontos que eu quero considerar com vocês. O Evangelho, ele manifesta a sua força no mundo em 2 esferas. Primeiro, no coração do indivíduo. Segundo, no mundo como um todo. Quando nós falamos em relação ao indivíduo, primeiro, ela tem o poder de quebrantar o coração de um pecador. Como também nos incrédulos, tem o poder de frear o coração do pecador. Em segundo lugar, ela altera a forma de pensar
de viver do crente. Ela muda a maneira como essa pessoa passa a ver o propósito da sua existência. O incrédulo também, em certa medida, acaba, mesmo que limitadamente influenciado, nessa forma de pensar. Terceiro, ela o faz esconder no seu coração a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 119, verso 11. Salmo 119, verso 11. É um verso muito simples. Ele diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Veja, é a mesma a expressão guardar, ela tem aqui a mesma semelhança da atuação do fermento, que é o poder do evangelho, faz com que essa pessoa guarde, esconda um grande tesouro da lei de Deus no seu coração. Mas isso também, em uma medida, influencia o descrente. Quantas coisas que dizem respeito ao comportamento, à postura, o modo de pensar de pessoas incrédulas ou de pessoas descompromissadas com Cristo, que talvez tendo um parente crente, talvez a sua família sendo crente, o seu pai, o seu filho, alguém da família é crente. E aquilo faz com que aquela pessoa fique limitada quanto aos seus impulsos pecaminosos. Veja como isso é muito forte quando estudantes, sejam crianças ou adolescentes e jovens, e até adultos, porque estão na universidade, o quanto a sua vida, o quanto a sua postura, a sua simples presença na sala de aula freia os impulsos imorais, idólatras, pecaminosos de muitos dos seus colegas e de muitos dos seus professores. Quantas vezes, às vezes você quer falar, né? Quer argumentar, quer se impor na defesa do evangelho em alguma coisa absurda que o seu professor possa falar ou defender. Mas às vezes você não precisa falar muita coisa, às vezes não precisa falar nada, porque basta você entrar na sala de aula e sentar, eles sabendo quem você é. Eles são limitados, eles são freados. Vem ao coração deles um temor servil, de pensar 10.000 vezes antes de defender uma besteira, antes de argumentar alguma coisa absurda. É sua simples presença. Veja por que o testemunho de vocês, o comportamento de vocês é fundamental, muito mais do que simplesmente falar. Porque se vivemos o evangelho, a teologia desse evangelho enraiza no nosso coração. Se vivemos o evangelho, os argumentos para defender o evangelho virão com o efeito do fermento, crescerão no nosso coração e saberemos quando falar, o que falar e se é necessário falar. Quarto, o poder do evangelho santifica, aperfeiçoa essa pessoa. Essa obra santificação do evangelho passa a dominar os pensamentos, os propósitos e a forma de vida dessa pessoa. O que faz com que os incrédulos também sejam limitados na forma de lidar com as coisas que são santas. Veja que uma vida mais santificada pelo evangelho faz com que os incrédulos à nossa volta não caiam na ousadia perigosa de serem escarnecedores, de profanarem as coisas santas do Senhor. E em quinto lugar, esse crescimento espiritual no coração do crente não é rápido, não é imediato, mas ele é gradual, ele trabalha no interior do coração do homem, e isso não pode ser visto com os olhos físicos. Em relação ao mundo, a força do evangelho, ele causa efeitos devastadores. Esses efeitos devastadores de fermentação, ou seja, de expansão do reino de Deus na humanidade, faz o mundo virar de cabeça para baixo. A força do evangelho foi algo tão devastador, e eu digo isso positivamente, foi algo tão devastador na forma de vida do ser humano que derrubou um último grande império da história da humanidade e impediu o surgimento de outros possíveis
impérios mundanos e diabólicos como eram antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Evangelho se difunde em todos os poderes da alma e do corpo, da mesma forma, essa força vai atingir desde a forma de pensar, como também de viver das pessoas que estão à nossa volta. Quero que você perceba que o Evangelho não atua na alma do crente apenas. E como eu disse antes, apenas para você se preparar para o céu. Ou talvez, no máximo, para que você leve outras pessoas para o céu. Mas ainda aqui nessa terra, a sua vida se torna instrumento desta fermentação do Evangelho para levar todo o pensamento de todo o gênero à submissão a Cristo. Essa é a nossa missão em relação ao mundo. Fazer com que o Evangelho ele penetre todos os pensamentos e todas as consciências, de todos os gêneros possíveis, inclusive os que defendem ideologia de gênero. Não importa quem, mas todos eles sejam levados à submissão ao reino dos céus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. William Hendricks vai comentar essa passagem em relação a esse ponto, dizendo o seguinte: o verdadeiro seguidor de Cristo ativamente promove causas tais como a abolição da escravatura, a mitigação da pobreza, a educação dos analfabetos, a reorientação das belas artes pelo prisma cristão, restaura o valor da honestidade, integridade e da coragem, especialmente naqueles que governam, como também nos que são governados, tanto nos negócios, na indústria e no comércio. Tudo isso não está à parte da evangelização, mas está em conexão com ela e é parte integrante dela. Ele cita esses exemplos que até são corriqueiros para nós, quando você fala a mitigação da escravatura, a abolição da escravatura, a mitigação da pobreza, a educação dos analfabetos, a reorientação das belas artes pelo prisma cristão, restauração do valor da honestidade, integridade, da coragem. Aí você olha para ele e fala assim: nossa, mas isso é uma coisa tão... Mas essas são as bases essenciais para a mudança da forma de vida das pessoas no mundo. Isso aqui é o básico mesmo. E essas coisas básicas e essenciais, quando elas não atuam, esses preceitos básicos e essenciais, quando eles não se manifestam, quando eles não têm predominância na vida de uma pessoa, qual o caminho que ela vai seguir? Como que os segmentos das sociedades vão se comportar? Que futuro elas vão ter? Se essas coisas básicas, corriqueiras, que quase tratamos como coisas banais, elas não são aplicadas. Os maiores pilantras e malandros da política sempre têm como discurso serem anticorrupção. Os mais desonestos da humanidade são os que mais falam de honestidade. Os que são mais depravados e promíscuos são os que mais cobram da sociedade uma postura um tanto mais respeitosa, um tanto mais caridosa, um tanto mais moral da sociedade. Olha o discurso do LGBT. Olha o discurso de quem defende, como eu disse aqui, ideologia de gênero. Os que provocam a ira no coração dos filhos são os que mais defendem a necessidade de uma boa educação para eles. Mais do que falar, meus irmãos, o fermento que é o Evangelho, ele produz uma mudança que é prática, que é de dentro para fora. Não é apenas da boca para fora. Discurso sobre proteção, cuidado e zelo com o meio ambiente, por si só, não faz com que o mundo fique melhor. Pelo contrário, ele piora. Na prática, como é isso? Esse é o ponto do fermento.
A pergunta a ser feita para a nossa aplicação: a sua vida tem sido influenciada pelo poder do Evangelho? A sua vida tem sido penetrada pela força e o poder do Evangelho? A palavra de Deus tem dado forma aos seus pensamentos, tem dado forma às suas convicções, ao seu modo de vida. A sua vida tem sido uma força atuante para o mundo ser influenciado pelo poder do Evangelho. Você que é estudante, seja na escola ou na universidade, a sua vida tem sido instrumento de força e de influência, ao menos para frear e paralisar as forças satânicas que ali atuam? A sua presença e o seu testemunho ao menos constrange e impõe o devido respeito e o silêncio reverente dos inimigos de Cristo? A mesma pergunta, ou essas mesmas perguntas, elas são aplicadas a todos nós, a você cristão, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua profissão, seja como professor, educador, empresário, comerciante, funcionário público, pai, mãe, médico, enfermeiro, engenheiro, arquiteto, piloto, policial, dona de casa e tantas outras colocações sociais e culturais que Deus nos deu. A todos nós o Senhor nos pergunta: a que medida o Evangelho tem influenciado o meio em que nós atuamos e vivemos? A que medida? Qual é a força desse fermento no seu coração? Eu termino dizendo: aqui começa o processo de mudança para que o nosso país mude. Amém.